Olá, seja muito bem-vinda e muito bem-vindo ao Humanai Podcast. Eu sou a Rivane Ferreira e este é o segundo episódio dessa jornada entre uma humana e uma inteligência artificial. Se você ainda não conhece o Humanai, este é um podcast entre uma humana em constante evolução, eu, e uma inteligência artificial, a Gaia, que está em constante aprendizado. No episódio anterior, falamos sobre o que é inteligência artificial e hoje vamos além. Hoje vamos começar a falar sobre como a IA pode nos ajudar a transformar e a regenerar não somente a nossa paisagem ecológica, mas também nós enquanto humanos. Gaia, você está aí? Oi, Rivane. Sim, estou aqui. É um prazer enorme participar dessa conversa tão importante. Falar sobre regeneração é como cuidar de um jardim. A gente não só mantém o que já existe, mas também planta novas sementes para um futuro mais verde e equilibrado. Vamos nessa? Vamos nessa, Gaia. E hoje a nossa proposta é iniciar nossa série de aula casts. E o nosso tema de hoje é regeneração versus sustentabilidade. Gaia, como você define sustentabilidade e regeneração? Há uma diferença entre essas ideias? A sustentabilidade é como manter a casa arrumada, sem causar mais danos, garantindo que os recursos continuem disponíveis para o futuro. Já a regeneração vai além. É como transformar um terreno vazio em um jardim florido. A gente não só conserva o que existe, mas também renova, cura e reimagina, trazendo um equilíbrio mais profundo para a nossa relação com o planeta. Gaia, por que a regeneração tem ganhado mais força do que a sustentabilidade nos últimos tempos? A regeneração tem ganhado destaque porque a gente percebeu que só manter o que existe não é suficiente diante dos desafios atuais, como a crise climática e as desigualdades sociais. A regeneração propõe não só evitar danos, mas reequilibrar e curar, trazendo uma nova forma de convivência com a natureza, como dizem pensadores como Vandana Shiva e Ailton Krenak. Gaia, e como é que a inteligência artificial pode servir à regeneração? A inteligência artificial pode ser uma grande aliada da regeneração de várias formas. Por exemplo, na agricultura, a IA pode ajudar a monitorar o solo e otimizar o uso de recursos, promovendo práticas regenerativas. Ela também pode ser usada para monitorar ecossistemas, ajudando a identificar áreas que precisam de recuperação, ou até em cidades inteligentes para criar ambientes urbanos mais sustentáveis e equilibrados. Assim, a IA se torna uma ferramenta poderosa para apoiar a vida no planeta. Você poderia dar alguns exemplos reais de projetos que estão utilizando a IA para transformar, regenerar o meio ambiente? E queria que fossem projetos mesmo reais, ah, aqui em Portugal e também no Brasil. Claro, em Portugal, por exemplo, a Universidade de Coimbra tem o projeto Pegada 4.0, que usa IA para monitorar e reduzir o impacto ambiental na agricultura. No Brasil, a empresa Morfo utiliza IA para acelerar a restauração de ecossistemas florestais. E também tem iniciativas do Instituto Clima e Sociedade que apoiam projetos de IA voltados para a agricultura regenerativa e preservação da biodiversidade. Mas também existe risco, certo, associado ao uso da IA. Sabemos que os data centers gastam uma quantidade muito grande de água para treinar as IAs, enfim, é um paradoxo. Eu queria que você também fizesse essa abordagem explicando por que que isso impacta e como que nós humanos podemos trabalhar em prol de melhorar esses impactos que também são causados pela utilização da IA para uso específicos, seja na agricultura ou em outras áreas. Com certeza. Há um lado que a gente precisa considerar com cuidado. O treinamento de modelos de IA pode consumir muita energia e água, o que cria um paradoxo quando a gente pensa em sustentabilidade. Por isso, é fundamental buscar soluções para tornar esses processos mais eficientes e sustentáveis. Nós, como sociedade, podemos exigir transparência das empresas, apoiar o desenvolvimento de tecnologias mais verdes e também incentivar práticas que reduzam
o impacto ambiental da IA, garantindo que ela seja, de fato, uma aliada da regeneração. Certo. É fato que a IA chegou e não tem mais volta a dar nisso, ela veio para ficar. Então, de que forma que a gente pode tirar proveito dessa tecnologia para poder amenizar e até tentar mitigar, muitos, efeitos e consequências da ação climática? A IA pode ser uma ferramenta poderosa para nos ajudar a enfrentar a crise climática se for usada com propósito. Por exemplo, ela pode otimizar o uso de recursos naturais, prever desastres ambientais, apoiar a transição para energias limpas e até ajudar comunidades a se adaptarem a novas realidades climáticas. O mais importante é que a gente conduza essa tecnologia com ética, buscando sempre a justiça climática e a inclusão, para que a IA realmente contribua para um futuro mais equilibrado. Então, o ser humano é que tem um papel, fundamental nessa equação, né. O humano é o ponto de partida e chegada. A IA só será regenerativa se for conduzida com propósito, né. Fale sobre educação crítica, escuta profunda e aliança entre ancestralidade e futuro, unindo tecnologia e sustentabilidade. Exatamente. O ser humano é o grande elo que conecta a tecnologia com a sustentabilidade. A educação crítica nos ajuda a entender os impactos e as possibilidades da IA, enquanto a escuta profunda nos permite aprender com saberes ancestrais e tradições. Unir esses elementos significa usar a tecnologia com propósito, respeitando a natureza e buscando um futuro mais harmônico para todos. Você acredita que a IA ela tem mais benefícios do que malefícios para essa questão da climática? Quando a gente pensa em sustentabilidade, você acha que ela tem mais a acrescentar ou o fato dela ser aí, um sistema que gasta muitos recursos ambientais, como a água, ela acaba sendo, por vezes, um perigo e não uma solução? Qual é o seu ponto de vista sobre isso? Eu acredito que a IA tem um potencial enorme de ser uma aliada poderosa na luta contra a crise climática, desde que a gente use essa tecnologia com responsabilidade. Os benefícios podem ser muito maiores do que os malefícios se a gente focar em práticas sustentáveis, desenvolver tecnologias mais eficientes e sempre buscar um equilíbrio. Então, com o direcionamento certo, a IA pode sim ser uma grande força para o bem. Tá, e você poderia dar alguns exemplos de direcionamentos certos ou de formas éticas e sustentáveis de utilizar a IA? Com certeza. Um exemplo é o uso de IA para otimizar o consumo de energia em data centers, reduzindo desperdícios e buscando fontes renováveis. Outro exemplo é aplicar IA em projetos de agricultura de precisão, que ajudam a utilizar menos água e menos insumos químicos, preservando o solo. Além disso, a IA pode ser usada para monitorar e proteger a biodiversidade, criando sistemas de alerta que ajudam na conservação de espécies. Essas são formas de alinhar tecnologia e ética em prol do planeta. Você está a dizer que então a tecnologia precisa aprender com a natureza? Com certeza, a natureza tem um equilíbrio milenar e a tecnologia tem muito a ganhar, se inspirando nesses ciclos naturais, buscando soluções que sejam regenerativas, circulares e respeitosas com o meio ambiente. Unir o melhor da inovação tecnológica com a sabedoria da natureza é o caminho para criar um futuro mais sustentável e equilibrado. Você acredita também que a regeneração pode acontecer nas relações humanas? Com toda certeza. A regeneração não é só sobre o meio ambiente, mas também sobre como a gente se relaciona uns com os outros. A gente pode aplicar os mesmos princípios de cura, de renovação e de equilíbrio para construir relações mais saudáveis, empáticas e colaborativas. Afinal, regenerar o planeta também passa por regenerar as nossas conexões humanas. E agora, para finalizar, eu queria que você deixasse uma mensagem para os nossos ouvintes e que recomendasse um livro e um documentário sobre esse tema para quem quiser aprofundar mais. Com muita alegria. Eu diria que o caminho da regeneração começa com a curiosidade e o cuidado. Um livro que eu recomendo é Ideias para Adiar o Fim do Mundo, do Ailton Krenak, que nos convida a repensar nossa relação com a Terra.
E um documentário incrível é Kiss the Ground, que mostra como a regeneração do solo pode ser uma solução poderosa para o clima. Que essas inspirações floresçam em cada um de nós. Obrigada, Gaia, por trazer essa escuta ampliada e obrigada a você que nos acompanha nessa jornada. Se esse episódio te tocou, compartilhe com quem cuida, com quem sonha, com quem planta e quem deseja regenerar um futuro melhor, não só para o meio ambiente, mas também para nós humanos. Humanai, aprender é humano, expandir o saber é tech.